E aí, galerinha do sexto ano, vamos lá para mais um módulo da nossa apostila 3. Agora, módulo 12, Paisagens Vegetais do Brasil. Nós estudamos na última aula os domínios vegetais do mundo. Entendam que tem muitos tipos de vegetação que existem no nosso planeta que nós não vamos encontrar no nosso território. Importante também vocês terem entendido que os vegetais, eles se adaptam, né, eles se originam de acordo com características climáticas e também do solo, principalmente características do clima. Então, se eu tenho uma área de clima muito frio, eu vou ter ali vegetação com características daquele tipo climático frio. Se eu tenho um clima desértico muito quente, eu vou ter vegetação típica daquela localidade, certo? Então, não vamos esquecer disso. Por exemplo, no Brasil, não vou encontrar nenhum tipo de vegetação chamado de tundra, porque a tundra é só encontrada no extremo norte do nosso planeta. Eu não vou encontrar no Brasil alguns tipos de vegetação que nós encontramos nos Estados Unidos, na Europa, justamente porque o clima deles é clima temperado, enquanto o nosso clima predominante é o clima tropical. Então, muito importante não terem esquecido das aulas anteriores, principalmente daquelas das questões do clima, do módulo que nós estudamos sobre os climas do Brasil, para vocês entenderem que o clima ele vai estar influenciando diretamente no tipo de vegetação, não só do mundo, mas também agora do nosso país. Né? O Brasil, nós sabemos que ele tem uma grande extensão territorial, nós somos o quinto maior país do mundo, nós já vimos que também ele possui uma grande variedade de climas, foi estudado inclusive durante essa mesma apostila, nessa apostila 3, e automaticamente essa diversidade de climas, como eu acabei de dizer anteriormente, como a diversidade também de solos, vai contribuir muito para que nós tenhamos alguns tipos de vegetação dentro do nosso planeta. Claro, turma, que essas vegetações dentro do nosso território, do território brasileiro, serão em sua grande maioria típicas de climas mais quentes, já que o clima tropical é o predominante do nosso território. Infelizmente, nos últimos séculos aí, essa cobertura vegetal do nosso país, ela foi muito modificada, ela foi muito devastada. A gente vai estar falando, inclusive, um pouquinho dessas questões mais à frente. Já falamos, inclusive, na última aula, sobre a questão dos hotspots. Eu falei para vocês que nós temos dois biomas, do Brasil que são hotspots, que são áreas que têm onde os governantes têm que estar com o olho ali mais em cima, justamente porque são áreas de grande degradação ambiental, de grande destruição, né? E estima-se que aproximadamente metade da nossa cobertura vegetal original ela já foi modificada. Uma outra questão importante, observem o título, cobertura vegetal original, turma. Eu estou dizendo para vocês aqui como era, a nossa vegetação, inclusive antes, da chegada lá dos portugueses, como é que ele se apresentava a nossa vegetação. É claro que hoje, o que eu vou falar para vocês, se a gente for observar, pegando um mapa mais atual, infelizmente, várias coberturas, ou todas as coberturas vegetais do nosso país já foram o quê? Degradadas, já foram, infelizmente, modificadas. Modificadas por quê? Modificadas pela ação humana. Agora, por que que o ser humano ele comete ação antrópica, que é a ação do homem sobre o meio natural, sobre a natureza? Seja para o surgimento de cidades, a gente sabe que tem cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele fica bem no meio da Mata Atlântica, essa degradação da vegetação é para a agropecuária, para poder praticar a agricultura e a pecuária. Então, infelizmente, o homem ele degrada essas coberturas vegetais para poder estar dando início a algo que seja necessário para ele. Então, o surgimento de uma cidade, infelizmente, contribui para o desmatamento de alguns tipos de vegetação. A expansão da agricultura e da pecuária, infelizmente, dentre outras características que a gente vai estar falando durante essa aula aí. Então, fiquem ligados que nós vamos estudar sobre a cobertura vegetal original. Aqui eu tenho um mapa, tá? Mais uma vez, está lá o título do mapa, cobertura vegetal
original. Por esse mapa, nós podemos observar que eu tenho a floresta equatorial, tá aqui em cima onde eu estou passando o mouse, que é simplesmente a floresta amazônica, olha só. Eu tenho a floresta tropical, já é a Mata Atlântica. Nós vamos falar sobre a Mata Atlântica, vamos falar também sobre a floresta equatorial ou floresta amazônica. Nós vamos falar de uma por uma separadamente, tá? Dando para vocês as principais características delas. Nós temos a floresta subtropical, que fica aqui embaixo, né, na região sul. Né? A floresta equatorial é mais aqui na região norte. A Mata Atlântica, a gente observa que ela pega grande parte do litoral brasileiro, mas ela adentra aqui para estados da região sudeste, sul e também do centro-oeste. Né? Depois eu tenho a Mata dos Cocais, observem que ela fica aqui na região nordeste, isso aqui é uma área inclusive de transição. Aqui eu estou saindo do clima semiárido, onde eu estou passando o mouse, que é do sertão nordestino, e estou entrando aqui no clima mais úmido, caracterizado pela floresta amazônica. Então percebam que fica bem no meio esse tipo de vegetação aqui. Aqui eu tenho clima semiárido, do outro lado eu tenho um clima equatorial úmido. Então no meio fica a Mata dos Cocais. Claro que vamos falar dela separadamente, bonitinho. Nós temos os campos, que fica aqui no Rio Grande do Sul, né, nas áreas de clima mais frio do território brasileiro. Nós temos o Cerrado, né, que é bem abundante no território brasileiro, olha só. Né, vai pegar aqui desde estados do norte, nordeste, até estados do centro-oeste. Inclusive, já cansei de falar para vocês, mas vou falar mais uma vez, a vegetação predominante aqui do nosso município, de Campos Gerais. Então, né, quer saber como é que quais são as características da vegetação do Cerrado, é só a gente pegar nosso carro e dar uma voltinha para as áreas rurais, que a gente vai estar entendendo, eu vou estar explicando sobre ele também, separadamente. Eu tenho a Caatinga, que já é típica do sertão nordestino, caracterizada pelo clima semiárido. Eu tenho o Pantanal, a gente pode observar aqui, ele fica aqui no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde está a maior parte do seu território. E eu tenho os manguezais, que está toda na porção, né, marítima, marítima, né, litorânea do território brasileiro, quase que toda a porção litorânea aqui do território brasileiro. Então vamos lá agora? Vamos falar sobre uma por uma separadamente? Vamos lá. Olha só, principais formações vegetais do Brasil, a primeira que eu tenho aqui é a floresta equatorial ou floresta amazônica. Primeiro eu tenho aqui o mapinha, mostrando para vocês, né, igualzinho eu fiz anteriormente. Cada tipo de vegetação eu vou estar mostrando para vocês um mapinha, para a gente poder estar localizando onde fica dentro do Brasil esse tipo de vegetação. A Amazônia, galera, é uma questão interessante, ela tem a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Tá? A Amazônia Legal é essa porção que nós estamos vendo aqui, que fica dentro do território, claro, brasileiro. Mas eu tenho porções da Amazônia Internacional, que já é aquelas áreas localizadas dentro da floresta amazônica, localizada em outros territórios, de outros países que fazem fronteira aí com o Brasil, como o Peru, Colômbia, Venezuela. Aí. São países que fazem fronteira com o Brasil e também possuem a floresta amazônica. A localização dela, né, acabei de falar para vocês, ela fica aqui na região norte do Brasil, né, mostrei para vocês no mapinha anterior, falando novamente, região norte do Brasil, acaba pegando um pedacinho só do Nordeste aqui, pega uma porção também do Centro-Oeste, mas ela é predominantemente, ou seja, a maior parte da sua abundância está sobre a região Norte, mas não vamos esquecer, pega um pedacinho da região Nordeste e um pedaço da região Centro-Oeste. É a maior floresta equatorial do mundo, tá? Ela não perde para nenhuma outra, a segunda maior, inclusive, fica no continente africano, que é a floresta do Congo, que tem as mesmas características da nossa, porém ela é menor, né, em extensão. O clima predominante da floresta equatorial ou floresta amazônica, nós já estudamos que é o equatorial úmido, nós sabemos que é um tipo de clima que tem uma grande quantidade de chuva, né, pode chegar até 3.000 milímetros de chuva por ano, essas chuvas são bem distribuídas durante o ano todo, quer dizer, chove muito, é o tipo de clima do nosso território, né, do território brasileiro que mais chove. Automaticamente, se é um lugar que chove muito, eu vou ter como características físicas uma floresta com árvores grandes, porém eu tenho árvores médias e árvores pequenas,
tá certo? Mas o que predomina principalmente são árvores grandes. Ela é bem uma mata fechada, possui folhas largas, copas largas, como inclusive nós podemos observar no fundo do slide, é justamente a floresta amazônica, né? O relevo ali é formado principalmente por planícies. Ali eu tenho um rio que é também o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, que contribui muito para o alto índice pluviométrico, né, desse tipo de vegetação, localizado aí principalmente na região norte. Depois, eu tenho a floresta tropical, no caso, a Mata Atlântica. Olha só a localização, eu tinha falado para vocês lá no início, mas ela vai pegar desde aqui do Rio Grande do Norte, vem pegando toda essa área litorânea, onde estou passando o mouse aqui, né? Eu passei pela Bahia, os estados da região norte. Depois ele vem até aqui embaixo na região sul, só que ele adentra, né? Ele vai pegar estados aqui, tanto do sudeste, como pega grande parte, grande não, pega uma parte significativa de Minas Gerais, pega grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, chegando até mesmo pegar estados da região centro-oeste, como Goiânia, né? Capital, que é a capital do estado de Goiás. O clima predominante dessa floresta são os climas tropicais, né? Deus tem vários tipos de climas tropicais, né? As características físicas dela, pessoal, são as mesmas características físicas da floresta amazônica, porém ela é menos densa, ou seja, as árvores, né, os vegetais que ali nós encontramos são praticamente os mesmos, né? As mesmas características físicas que nós temos na floresta amazônica que eu expliquei anteriormente. Porém, ela é menos densa, ela não é tão grande territorialmente e também não é tão densa como nós vimos lá na floresta amazônica. E uma outra questão importante também, ela é um hotspot, ela é uma área que necessita de intensa observação, né, pelos governantes, não só brasileiros, mas também do mundo, justamente porque é uma área que sofre muita degradação. Aqui no Brasil, inclusive, galera, né, é a área de colonização mais antiga do nosso território. Foi por aqui que chegaram os europeus. Então, automaticamente, por ter sido a área de colonização mais antiga, que é a área que começou o processo de degradação, de modificação, de destruição, né? Aqui, inclusive, eu coloquei um outro mapinha para vocês não têm esse mapinha na apostila. Olha lá, Brasil Remanescentes Florestais da Mata Atlântica de 2014 e 2015. Cobertura original, olha só, e remanescentes atuais. Então, a gente observa que, infelizmente, ela vem sendo muito modificada, né? Infelizmente. Modificada, repito, por quê, né, pessoal? Aqui é uma área de grande urbanização, é uma área que tem um contingente populacional muito grande. Então, ali eu tenho as grandes capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que inclusive é essa imagem que eu estou passando o mouse aqui, né, como eu disse anteriormente. Rio de Janeiro, ele está justamente, a cidade do Rio de Janeiro está localizada justamente dentro da Mata Atlântica. Depois eu tenho a floresta subtropical, Mata dos Cocais, ou também pode ser chamada de Mata de Araucárias, certo? Então fica aí, ó. Floresta subtropical, Mata dos Cocais ou Mata de Araucárias tudo a mesma coisa. Não vamos esquecer isso daí, certo? A localização. A gente pode observar pela imagem aqui, pelo mapinha, que está localizado aqui na região sul, né, do nosso país, principalmente na região sul do nosso país. O clima predominante é o subtropical, propriamente dito, nós já estudamos sobre ele, aquele tipo de clima climático que também tem um alto índice pluviométrico, pode chegar até 2.000 milímetros de chuva ao ano, né? As características físicas, elas são árvores, né, que pode chegar até 30 metros de altura, com predomínio de araucária, propriamente dita, como eu acabei de dizer, né? Esse aqui é o nome científico dela, Araucária angustifolia, porém é também conhecida como pinheiro do Paraná, certo? Então, você viu lá, floresta subtropical, mata dos cocais, mata de araucárias, pinheiro do Paraná, é tudo referente a essa floresta subtropical. Infelizmente, resta menos de 5% da sua vegetação original. Esse tipo de vegetação aqui tem um grande potencial econômico, né? Aqui, esse tipo de vegetação pode ser utilizado para a produção de papel, papelão, além do aproveitamento de madeira
E aqui onde eu estou passando o mouse, eu tenho justamente, né, a vegetação, né? Inclusive, não sei se alguém conhece Campos do Jordão, a gente pode encontrar esse tipo de vegetação aqui, tá, turma? Mas, professor, mas como eu posso encontrar esse tipo de vegetação desse jeitinho aqui lá em Campos do Jordão, sendo que Campos do Jordão não está na região sul do Brasil? Simplesmente porque Campos do Jordão recebe influência da altitude. É uma área mais fria. E automaticamente esse tipo de vegetação gosta de lugares mais frios. Não vamos esquecer isso daí. Depois, eu tenho a Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais é também conhecida como uma vegetação de transição, justamente porque ele fica aqui, localização, né, no Piauí, onde estou passando o mouse, e também no Maranhão, né, então fica nesses dois estados. Como eu disse anteriormente, é uma área de transição, justamente porque aqui ele recebe influência do clima equatorial úmido, aqui vindo da Amazônia, e recebe influência também do clima semiárido, vindo aqui do sertão nordestino. É um tipo de vegetação caracterizado por palmaças, que podem atingir até 20 metros de altura, no caso aí, se for o babaçu, e a carnaúba, ela acaba tendo uma altitude menor, e esses dois tipos de vegetação da Mata dos Cocais, tanto o babaçu quanto a carnaúba, turma, é muito importante para a economia da população local, né? Aqui são extraídos, né, além dos frutos extraídos dessa vegetação, ali eles fazem cestas, artesanato, propriamente dito, com as folhas dessa árvore. Ali pode ser retirado para poder fazer cera automotiva. Aqui é retirado matéria-prima para fazer cosméticos. Então, muita coisa é extraída tanto do babaçu quanto da carnaúba. A babaçu é essa primeira imagem, observe que é uma palmácea bem elevada, podendo chegar a 20 metros de altitude. Agora, a carnaúba é mais baixa. Então, entendo que os dois têm grande potencial econômico. Então, se falar na prova para vocês sobre babaçu e carnaúba, já entendam que eu estou me relacionando à Mata dos Cocais, localizada no Maranhão e no Piauí. O clima, como eu disse, não tem um clima é, definido justamente porque está numa área de transição entre uma área de clima quente e uma área de clima mais úmido. Depois eu tenho o cerrado, que é a vegetação, inclusive, aqui do nosso município, não podemos esquecer disso. A localização pega desde lá da região nordeste, né? Passa aqui onde eu estou passando o mouse pela região sudeste, chega na região centro-oeste e tem algumas porções, algumas manchas aqui na região norte, né? Então é uma vegetação bem extensa no território brasileiro. Infelizmente também é um hotspot, é uma área que precisa de uma grande observação, como é o caso da Mata Atlântica, né? O clima, sem dúvida alguma, é o tropical, esse tipo de vegetação, é um tipo de vegetação que gosta das de duas estações bem definidas, o verão quente e chuvoso, enquanto o inverno ele é seco, né, e automaticamente mais frio. E as características físicas, como a gente pode observar pelas imagens, são árvores pequenas, né? Essas árvores não chegam a ganhar grande porte, justamente porque o índice pluviométrico não é estável, né, durante o ano todo, possui galhos retorcidos, cascas bem grossas, justamente para quê? Para estarem se adequando, né, às estações do ano. A esse verão quente e chuvoso e o inverno seco e mais frio. E entre essas árvores maiores, um pouquinho, chega a árvores de pequeno e médio porte, tem alguns arbustos, né, que ficam espalhados entre essas árvores de um pouco maior porte. Continuando, depois eu tenho a caatinga. Caatinga, galera, ela ganha esse nome porque significa mata branca, tá? Ela ganha o nome de mata branca justamente porque ela perde suas folhas no período de seca, como está aqui na primeira imagem, olha só. Ela fica tudo branquinho. Por que ela perde as suas folhas no período de seca? Para poder reter água. Então ela perde as suas folhas, está fazendo muito calor, automaticamente o processo de evaporação vai ser maior, então elas perdem as suas folhas para poder reter o máximo de água possível até que possa vir, né, a outra estação onde não seja tão quente. A gente observa que é uma vegetação
também bem baixa, formada por alguns arbustos. A gente consegue encontrar aqui algumas cactáceas, né, que são os cactos propriamente ditos, né? Olha só nas duas imagens aqui, aqui fica mais nítida a formação de cactos. Elas são bem espaçadas, né? Um pouco de vegetação aqui, depois outro pouco mais à frente, né? Até o cerrado também possui vegetações de pouco, as árvores de um porte um pouco maior, mais espaçadas, né? Ela é um tipo de vegetação encontrado, como a gente pode observar no mapinha aqui, na região Nordeste. O clima, sem dúvida alguma, é o semiárido, aquele clima mais quente do nosso território, onde os índices pluviométricos não, dificilmente chegam a atingir 700 milímetros ao ano, quer dizer, chove muito pouco. Nós sabemos que é o lugar que menos chove no Brasil, então a caatinga é um tipo de vegetação que consegue estar se adaptando a esse clima semiárido aí, que é quase um deserto, né, galera? Pior do que isso daqui, só uma área desértica, né? O deserto quente, propriamente dito. Depois eu tenho os campos, né? A gente pode observar pelo mapinha que os campos eles estão localizados no Rio Grande do Sul. É o tipo de vegetação encontrada na área mais fria do território brasileiro. A gente pode observar pelo mapinha que está no extremo sul, né, da região sul do Brasil. Olha só. Automaticamente o clima aqui ele é subtropical. E as características físicas, como a gente pode observar pela imagem, né, é como realmente se fosse um campo de futebol. É formado por gramíneas, é, entre poucos arbustos, mas existem alguns arbustos que ficam entre essas áreas de gramíneas, né? Então a gente pode observar aqui que é como se fosse mesmo um campo de futebol, né? São áreas mais planas, muito bom para a prática da pecuária, inclusive, né? Que acaba sendo predominante aí, encontrada na região sul, no Rio Grande do Sul do nosso país. Depois eu tenho o Pantanal. Ele fica aqui no Mato Grosso do Sul, porém a maior parte do seu território, essa vegetação está localizada dentro do Mato Grosso do Sul, como a gente pode observar também aqui pelo mapinha, né, a localização dele. O clima é o tropical também, né, clima com duas estações bem definidas, não as quatro. As características físicas é interessante, porque o Pantanal, turma, ele possui características físicas de três outras formações que nós já estudamos aqui anteriormente. Aqui eu tenho um pouquinho de cerrado, eu tenho um pouquinho de floresta amazônica, e Mata Atlântica, né? No caso aqui são áreas florestais, e eu tenho também aqui características de campos, né? Que acabamos de ver anteriormente. É a maior área alagada de água doce do mundo, porque essas áreas de campos, inclusive, que são as áreas mais baixas, elas ficam inundadas durante o período chuvoso, né? Então a gente ouve muito falar na televisão aí sobre o Pantanal atualmente, justamente porque ele está passando pelo processo de queimada. Infelizmente, né, nós estamos acompanhando isso aí nos meios de comunicação. Porém, aqui no período mais chuvoso, galera, a gente vai ver tudo ao contrário. Ao invés daquele fogaréu que nós estamos observando, nós vamos observar muitas áreas inundadas, justamente porque o relevo dessa região ele é mais baixo, né? Então acaba contribuindo para que fique alagado durante o período chuvoso. Por fim, aqui eu tenho os manguezais, né? Que é localizado, como a gente pode observar na imagem, em toda a área, né? Quase toda a área litorânea do território brasileiro. Olha só, tá vendo aqui? O clima típico, né? É o clima tropical litorâneo, já que está localizado em todo o litoral brasileiro. As características físicas, ela é um tipo de vegetação de dunas e restingas, e, no geral, esse tipo, as vegetações, tanto dessas dunas, principalmente das restingas, são adaptados a ambientes onde tem muito sal e muito lodo, né? É um tipo, inclusive, galera, de vegetação que consegue se adaptar tanto à água doce quanto à água salgada, né? Então, lugares onde tem o encontro da água do rio com a água do oceano, por exemplo, a gente pode encontrar os mangues. Aqui eu coloquei 3 imagens para vocês, olha só. Aqui eu tenho os mangues, observo que elas têm raízes aéreas nessas duas imagens, justamente porque isso aqui fica inundado durante o ano todo. Então, elas têm as raízes aéreas para poder estar captando o quê? Oxigênio e se desenvolvendo. E aquela vegetação, né, de restinga, onde que a gente encontra quando a gente vai para a praia, a gente vê aquelas dunas, aquela vegetação que a gente encontra ali é justamente o quê? São manguezais. A gente pode encontrar elas tanto em áreas terrestres, como a gente mostra na imagem, quanto em águas
com sal, água doce, ou até mesmo água com muito lodo. A gente pode estar encontrando esse tipo de vegetação, que são os manguezais. Para finalizar, nem tinha na apostila de vocês, mas acho interessante a gente estar colocando, na apostila de vocês tem um mapinha falando sobre as áreas que sofreram ação antrópica, quase que praticamente o mesmo mapa, mas os impactos ambientais do desmatamento, o que eles podem causar? Nós já estudamos sobre isso lá na questão dos solos. A gente sabe que ele pode gerar erosão, ele pode gerar empobrecimento desses solos, pode gerar assoreamento de rios, pode gerar, inclusive, diminuição relativa do ar, o que pode contribuir para a diminuição do índice pluviométrico, né? Então, infelizmente, a gente sabe que não só no Brasil, né, mas várias áreas de domínios vegetais aí, elas são modificadas pelo homem, seja lá, normalmente por questões econômicas, turma. Normalmente por questões econômicas, o homem ele acaba fazendo esse desmatamento aí, essa modificação, que infelizmente pode gerar, inclusive, alterações climáticas. Fico por aqui. Qualquer dúvida, pode estar me chamando no particular. A gente faz um plantão de dúvidas aí para a gente poder estar sanando as dúvidas de vocês, tá certo, turma? Até a próxima.